Olá, pessoal. Sou Lemilson Alves, diretor comercial da GECOM. Estamos aqui no nosso quarto episódio do nosso Foodcast, onde a gente traz líderes dos segmentos de food service, empreendedores, para debater e discutir temas relevantes ao nosso mercado. Estamos aqui hoje com o Sato, diretor de CX da nossa operação GECOM. Olá, tudo bom? Vou participar aqui do bate-papo com vocês. Prazer receber aqui o Rodrigo, diretor comercial da Galunion. Enfim, temos uma história aí também longa aí de mercado de food. Então, Rodrigo, se apresente, por favor, conte aí um pouco da história do Rodrigo, conte, né, do objetivo da Galunion, da importância da Galunion aí no nosso mercado de food. Obrigado, Lemilson, obrigado Sato, obrigado GECOM. Parabéns aí pela iniciativa do Foodcast. Acho que é um prazer poder colaborar e contribuir com o conteúdo e falar para o mercado, né? Clientes e todo o mercado, toda a comunidade do food service. Acho que tem bastante coisa aqui para a gente falar. Estou aqui na Galunion. A Galunion é uma empresa de consultoria, empresa que tem 16 anos, que construiu uma reputação baseada aí em algumas frentes, né? Acho que a primeira delas, a Galunion nasceu como consultoria, né? Uma consultoria para o food service. E quando a gente fala que a consultoria para o food service envolve algumas personas desse mercado, né? Claro, tem o operador independente, tem as redes multiconceito, as redes de franquias, as redes internacionais, mas também as indústrias, né? Indústria de alimentos e bebidas, que estão presentes no food service e alimentam toda essa cadeia, a indústria de equipamentos, a indústria de tecnologia, assim como a GECOM, que está presente e tem uma forte presença no mercado de food service. Então, a Galunion tem esse papel aí de conectar essa comunidade e poder essa comunidade se desenvolver, porque no final o que a gente quer é esse mercado crescendo e cada vez mais próspero para todo mundo. E mais recentemente a gente iniciou aí uma iniciativa focada em tecnologia, a gente vai falar bastante disso aqui, que é criar um radar de tecnologia na qual a gente explora como que o mercado vem evoluindo e como que a Galunion enxerga esse tema. E o terceiro bloco, né, o terceiro assunto que está muito junto de tudo que a Galunion vem construindo, né, porque a consultoria, para que ela possa ser desempenhada para os nossos clientes e parceiros, você tem um trabalho muito forte de conteúdo, né, de pesquisa. E a Galunion vem aí nos últimos anos, né, levando aí muita informação para o setor. Então a gente tem uma pesquisa de ecossistema que envolve justamente aí todos esses stakeholders do mercado. Temos uma mandala de tendências que a gente vai falar um pouquinho aqui. Ela acabou de ser atualizada, está super fresquinha, na qual a gente fala aí das tendências de 2026. E a pesquisa com os operadores, né? Ou seja, na perspectiva do operador, como é que está o mercado para 2026, quais são os desafios, quais são as oportunidades. E acho que tem muita coisa bacana para a gente falar. E muito obrigado mais uma vez aí pelo convite. Legal, obrigado, Rodrigo. Para os próximos meses, já olhando para o mercado de 2026, o ano 2026, diga para a gente duas ou três macro tendências que a Galunion já mapeou e que é importante para os nossos empresários. Claro. Para a gente falar um pouquinho das tendências, a gente tem algumas que a gente vai aqui abordar com vocês. Inclusive, foi divulgado recentemente no nosso evento, que é o Galunion Insights, que acabou de acontecer em outubro, e é um dos principais eventos do setor. E a gente teve a presença da GECOM lá, um evento que a gente tem aí uma comunidade grande, relevante, de altíssima relevância para o setor, que a gente trouxe aí mais de 500 executivos por dia, em 2 dias de evento, com muito conteúdo, com muita experiência, com muita troca. E começando um pouquinho pela tendência, né? Então, falando aqui da tese, né? Qual que é a nossa tese? O que é a tese que a gente acredita aí para 2026, com tudo que a gente tem ouvido no mercado, tudo que a gente tem pesquisado? Tem um dilema muito relevante para o ano que vem, né? Principalmente para o operador de food service. É o dilema da margem e volume. E esse dilema está galgado em alguns pilares. Eu vou deixar o mais relevante por último, não que não seja menos importante, mas como é o assunto de tecnologia, a gente vai falar bastante disso aqui, mas eu vou começar pelo supply chain. Supply chain, o dilema, o desafio de supply chain em 2026 está muito galgado de uma eficiência no controle de CMV. Então os operadores vão ser pressionados, e vocês vão entender o porquê, para ter uma melhor gestão da sua cadeia de suprimento, né? Na sua cadeia de compra, o seu processo de compra, o seu processo de armazenagem, uma melhor eficiência na construção das fichas técnicas. Então esse é um tema que a gente vai discutir bastante aqui. O outro é o menu, né? O mix de menu, né? Ou seja, uma verdadeira grande onda de adaptação no cardápio.
A gente vai ver isso muito presente, dependente do negócio do cliente, do operador, na verdade, né? Se ele é uma rede de fast food, se ele é uma rede de fast casual, se ele é um operador independente, se ele é uma pizzaria, se ele é uma hamburgueria. Isso está muito presente porque tem um efeito muito forte aí de algumas alavancas que a gente vai citar aqui. Entre elas é o efeito do GLP-1, né? O famoso efeito Ozempic, Mounjaro e todos esses medicamentos que trouxeram aí uma mudança comportamental grande do consumidor, e quando o consumidor tem sua mudança comportamental, isso leva a uma mudança forte para que os operadores se adequem, né? Então, com isso, a gente vai ver uma adaptação muito grande no menu para que as porções sejam menores, porque as pessoas vão passar a comer em porções menores. E ter porções menores pode gerar uma provocação, então vai ter perda de faturamento para o restaurante. Pelo contrário, se ele usar inovação, se ele usar criatividade, se ele usar tecnologia, ele pode levar uma oferta de menu mais tecnológica, mais inovadora e poder cobrar e ter uma margem melhor, inclusive, nesse produto, né? Com a crescente volta das pessoas para o ambiente de trabalho, seja no modelo híbrido ou no modelo 100% presencial, a gente tem percebido a adoção de marmitas, né? Então, marmita também é um mercado, é um tipo de produto que vai compor cada vez mais as ofertas dos operadores. E a última alavanca, uma outra principal alavanca que a gente entende que vai provocar também uma reflexão importante é a tecnologia. E a tecnologia que vem aqui com uma forte adoção de inteligência artificial. Então, a inteligência artificial deixou de ser uma inovação, né? Passou a ser presente no nosso dia a dia. Então, qualquer pessoa usa inteligência artificial para qualquer coisa. Então, isso também pressiona os negócios. Como é que eu uso inteligência artificial? Para que eu vou usar? Qual a melhor aplicabilidade? Então, isso também vai gerar. Então, a nossa tese, né, que a gente enxerga aqui, um compilado de coisas dessas pesquisas que a gente fez, traz um pouquinho desses 4 elementos, e depois eu vou falar um pouquinho dos vetores que vão mais provocar, seja crescimentos, seja desafio para os operadores. Pô, interessante. A questão do mix é realmente algo assim, ao mesmo tempo que os operadores de food, né, a gente vê querendo otimizar o cardápio, até para não ter uma opção extensa, também tem a questão da personalização, né, que falamos até em outros podcasts aqui sobre a hiperpersonalização, que é personalizar para a pessoa, né, fazer isso. Também é um grande desafio, né? Ao mesmo tempo que você tem que enxugar para não ter muitas opções, mas você tem que deixar o leque para ele escolher e, claro, trazer também receita aí para o negócio, né? Interessante. Inclusive, um dado importante que veio na nossa pesquisa agora, né? A gente fez uma pesquisa com os operadores, né, as redes e operadores independentes, e quando a gente faz um recorte dos operadores que têm as melhores performances, né, a gente chama dos top performers, né? 58% dos top performers acreditam que 2025 vai ser melhor do que 24, né? Então, estamos aqui acabando o ano, terminando o ano, mas já temos aí um bom raio-x de como está performando as redes, e 58% apontam crescimento em faturamento, em resultado, comparado ao ano anterior. Então, isso já é um spoiler aí que o mercado vem numa pressão, com N temas que nós vamos abordar aqui, mas já apontando aí uma melhora na sua performance. Legal, interessante, né? Assim, dando continuidade aí até nessa questão das tendências, e enfim, a gente falou muito aí de operações, cardápio, né? Essa preocupação que gerou para algumas redes, mas oportunidade também, que é a questão das medicações que inibe aí a fome, enfim, tira aí o apetite aí do público, mas por outro lado tem outras oportunidades e outras relevantes. Mas tem uma questão também, né, hoje que a gente passa, que aí em 2026 vai ser talvez um pouco melhor por ser um ano eleitoral, que é a pressão inflacionária, né? E isso mexe com custo. Se falou de CMV, né? Então tem custo. E como que é a busca por qualidade, como os operadores estão equilibrando a entrega, né, e o valor percebido para o cliente final, com a necessidade também urgente de rentabilizar o negócio dele para ter exatamente o indicador principal, que é o CMV do restaurante. Claro, com certeza, Lemilson. Só trazendo aqui para contextualizar esse tema que você trouxe aqui, que é super importante. 3 indicadores, né? Dos principais indicadores na pesquisa que a gente fez com operadores, o primeiro, que é apontado como principal desafio na perspectiva das redes, né, dos operadores, 67%, que é o primeiro colocado, como sendo
principal desafio, gestão de pessoas. O segundo colocado, 52% aponta o tema de vendas e marketing como sendo o maior desafio para 2026. E um outro indicador que passou a ter relevância, a gente repete essa pesquisa todos os anos, esse indicador trouxe um crescimento importante, já como relevante entre os principais apontados pelos operadores. 28% apontam como tecnologia e inteligência artificial como sendo um tema de desafio para 2026. E esse tema já está no sétimo colocado como principal desafio na perspectiva dos operadores. Então, esse é um tema que cabe aqui uma leitura. E trazendo um pouquinho aí sobre a conjuntura global, a Galunion também divulgou recentemente, a gente traz um mapa que depois a gente pode divulgar aí com toda a comunidade. Dentro do contexto estratégico, nós elegemos aqui 9 vetores. 9 vetores que endereçam os principais temas para 2026. Vou falar dos 9 aqui, claro, trazendo alguns elementos para a gente discutir. O primeiro vetor, conjuntura global. E quando a gente fala de conjuntura global, nós estamos falando de 2 elementos importantes. Primeiro, o câmbio. O câmbio está numa tendência de queda. Isso é positivo. Mas vem junto um tema que a gente vivenciou isso ao longo do ano, não só no Brasil, mas em vários países, né? O protagonismo do mercado americano, o protagonismo do executivo, né? Do presidente americano, com o tema das guerras tarifárias, né? Então, esse assunto trouxe aqui uma pressão muito grande em commodities e principalmente as margens, né? Porque quando você tem pressão dos produtos commodities, como grãos, café, óleo, milho, soja, isso pressiona toda a cadeia do food service, né? E, claro, isso passa por discussões diplomáticas, mas isso traz um tema que não tinha uma relevância tão grande, por exemplo, nos anos anteriores. Isso conversa com inflação, que conversa com rentabilidade, com ICMV. Mas não é esse sozinho, então por isso que a gente analisa aqui os 9 vetores. Eu vou falar dos 9 vetores. O segundo vetor é emprego e renda. E olha que trade-off importante aqui para o mercado brasileiro. O desemprego hoje está em 5,6%. É a menor taxa histórica dos últimos anos. Isso é um dado muito importante, é um dado positivo. Por outro lado, o consumidor está mais endividado. Então, o endividamento que o consumidor vem acumulando nos últimos anos está fazendo com que ele tenha um poder menor de compra. E um poder menor de compra, ele reduz o processo de consumo dele, consequentemente pode ter impacto ali no faturamento das redes. Então, esses 2 elementos vão trabalhar juntos. Falamos do efeito GLP-1, né? Um dado importante aqui, já temos mais de 1 milhão de usuários usando GLP-1. E, claro, com alta concentração nas classes de alta renda, que é a classe A e a classe B. Porque é um produto super caro, né? Acima de R$1.000. Então, isso não cria acessibilidade. Mas o governo acabou de firmar e deve lançar aí nos próximos meses esse medicamento disponível no SUS, né? Subsidiado pelo governo federal. Com isso, vai aumentar a adoção para as classes C e até classes mais inferiores. Tanto a aplicação do medicamento para uso das patologias ou no controle de apetite para quem tem obesidade ou excesso de obesidade. Então, isso vai trazer uma pressão muito forte no mercado de food service. As pessoas vão passar a comer menos e vão passar a comer com a menor frequência. Isso é ruim? Depende da perspectiva que cada um vai olhar. Se eu olhar nessa perspectiva de poder me desafiar e construir um cardápio mais saudável, incluir o tema de saudabilidade no meu cardápio, reduzir as porções. Se um cliente tem o hábito de comer um cheeseburger, ele não vai deixar de comer um cheeseburger, mas talvez ele tenha que comer um cheeseburger numa porção menor. Em vez de ser uma carne de 180 gramas, talvez tenha que ser uma carne de 90 gramas ou de 120 gramas. Então, a indulgência de comer aquele velho hamburgão no final de semana não vai deixar de acontecer, né? Mas vai requerer, vai provocar aqui para as redes um tema de rediscussão de menu, de cardápio, né? Indicar uma salada no lugar da batata. Ou dar a opção de, né? Então, quero comer o trio, mas posso optar. Então essa questão da hiperpersonalização que você falou super bem, Lemilson,
eu acho que é um elemento que ele é provocativo a esses temas que nós estamos falando, e ele conecta aqui com tudo que nós estamos conversando, né? Então, enfim, tem outros temas que eu quero falar, mas eu queria ouvir vocês, o que é que vocês entendem aqui que podemos aqui evoluir nosso papo aqui. E em cima de tudo isso, né? Como que a Galunion fala para as redes para continuar crescendo, mas mantendo a rentabilidade do franqueado em cima de todos esses pontos que a gente está dizendo para 2026? Diminuir produto, né? Como é que vai aumentar a rentabilidade? Como é que vai vender mais? Ou vender menos, mas com qualidade? Tem um dado que a gente viu muito presente na feira que acontece em Chicago, né? Acontece sempre no mês de maio, que é a maior feira de food service, que é a NRA Show. E eu, pessoalmente, assisti uma palestra da Coca-Cola, que é a maior indústria de bebidas do mundo, né? Não alcoólico, né? E o tema abordado foi sobre LTO. LTO, traduzindo aqui, é a oferta por tempo limitado, né? É você criar um produto pontualmente para um período, para uma semana, para um mês, para 6 meses. Normalmente tempos menores, tempos curtos. Sim. Porque você cria uma inovação, gera uma atratividade com o seu público, né? O seu público enxerga que a marca está sendo inovadora e está trazendo coisas novas, e isso pode aumentar o consumo. As pessoas são sempre adeptas e ávidas por novidades. Exato. Então, trazer uma oferta de tempo limitado incrementa cardápio, incrementa faturamento e aumenta a adoção da marca frente ao consumidor. E tem muitas ofertas de tempo limitado que ela pode virar uma oferta por tempo determinado. Então, se criou uma experiência, né? Exato. Então, no caso da Coca-Cola, a Coca-Cola cria isso com muita frequência, outras marcas criam isso com muita frequência. A gente viu um case no mercado americano, tanto do Burger King quanto da Wendy's, né, que é uma rede de hamburgueria forte lá, que introduziram produtos especificamente para uma temporada que fez tanto sucesso que a rede acabou adotando aquilo como fazendo parte do cardápio de forma definitiva. Então, acho que são pontos importantes. Mas eu queria também dar uma cobertura aqui para vocês e para todo o público que está aqui nos assistindo os outros vetores, né? Falamos de 3 vetores. Quais são os outros 6 vetores? O forte crescimento das bets, né? Do mercado de apostas. Tira o consumo do... Exato. Então, o mercado de apostas hoje já é um mercado de 40 a 44 bilhões de reais projetado para 2026. E é provado, né, e na nossa pesquisa a gente viu isso, que isso está drenando a renda. E isso independe de classe social. Independe. A gente tende a achar que a Bets é mais voltada por um público CD. E não, pelo contrário. Então ele tem forte presença em todos os públicos. Não tem a ver com perfil social, não tem a ver com renda. Tem a ver com a adoção do modelo, do desejo de apostas, enfim. E é o forte crescimento aí de muitas empresas nesse setor, né? Então isso gera, sim, uma pressão muito forte para o setor, porque ele vai drenar mais a renda da classe C e D. Isso já está apontado na nossa pesquisa, né? Então, Rodrigo, você já trouxe 4 vetores aqui que... competitivo. Que está mexendo com renda, inflação, conjuntura, efeito GLP-1, bets, emprego e renda. Mas temos outras alavancas aqui, outros vetores que vão ajudar no crescimento do setor. Então, eu falei das 4 primeiras que tendem a dar um pouquinho uma atrapalhada, né? Dar uma desafiada aqui para o mercado. Mas tem algumas alavancas aqui que vão trazer crescimento para o setor. Entre elas, o turismo. Então, é um vetor importante para 2026. E o turismo está apontando aqui para 2026 um mercado nacional de 9,2 bilhões de dólares. E injetando mais de 1,2 bilhões. Então, é um mercado que vem forte, que vem pujante para 2026 e vai ser uma âncora super positiva no crescimento. Principalmente nas regiões que têm uma atratividade forte, né? Toda a região litorânea, o interior do Brasil cada vez mais vem crescendo. Então, o tema turismo é um tema que vai trazer oportunidade de crescimento aí para as redes, né? E não podemos falar de delivery, né, Lemilson? Delivery é importante. Delivery vive um momento único no Brasil, né? Como é que você enxerga essa chegada, essa
esse mix agora de plataformas, né, com altos investimentos, né? Muita gente tem falado da guerra dos deliveries, né? Eu não gosto de falar a palavra guerra, porque o nome é um nome não muito coloquial, vamos chamar assim, né? Porque, na verdade, não é uma guerra, né? É um aumento de oferta para o consumidor. E, inicialmente, a gente tende a, são 4 plataformas, né? O Brasil, não lembro de uma história recente, até mesmo no auge da pandemia, né? Que todos nós tivemos que ficar em casa e obrigados a consumir no delivery. Não tinha disponível 4 plataformas de altíssimo nível, de altíssima tecnologia, de grandes empresas globais, né? Então, começando com o iFood, que é uma empresa que nasceu no Brasil, mas que hoje pertence a um conglomerado multinacional que é a Prosus. A Kita, que acabou de estrear agora no dia 1º, aqui em São Paulo, e deve ter um crescimento forte aí nas outras cidades. A 99, que retomou o mercado bem recente, já está aí com várias cidades, né? São Paulo, Goiânia, BH, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, e tende a crescer em muitas cidades. O Rappi já tinha uma presença muito forte em Rio de Janeiro e em São Paulo, também está apontando investimentos para expansão. E mais recentemente eu vi a retomada do Ekfome, né? O Ekfome é uma plataforma que pertence ao grupo do Magazine Luiza, com a estratégia de fortalecimento do interior do Brasil, que tem demanda, que tem riqueza, que tem renda, que tem consumidor. Então, a gente aponta esse tema do delivery, né, e essa alta disponibilidade de muitas ofertas, de muitas plataformas, como sendo um vetor de crescimento. E ele cresce em todos os componentes do setor. Aumenta o faturamento nas redes e nos operadores independentes, aumenta a oferta para o consumidor, porque ele é incentivado e tem uma possibilidade de comprar melhor e até mais barato, né? Você ia perguntar uma coisa? Não, é uma curiosidade, né? Em relação a tantas plataformas, ainda é válido para o empreendedor do nosso segmento ele ainda buscar também, além das plataformas que tem hoje, com impulsionamento de marketing, com tudo, investir numa plataforma própria? Acho que cada um tem que olhar para o seu negócio, né? Eu acho que isso não é uma recomendação única que todos tenham que ter. Depende. Tem operador que já tem um delivery pujante e certamente tem uma estratégia na plataforma proprietária, uma plataforma white label. É interessante, ele tem uma possibilidade de ter uma relação mais próxima com o seu cliente, né? E principalmente modelos de negócio que tem recorrência, né? Então falamos um pouco aqui de marmita. Marmita é um puta negócio de recorrência, né? Você almoça todo dia, você tem o famoso PF, né? Como a gente chama aqui em São Paulo, inclusive várias cidades do Brasil. O famoso PF as pessoas vão consumir todos os dias, ou pelo menos 2 a 3 vezes na semana, para quem tem o modelo híbrido, né? Então acho que é muito analisar cada negócio. Tem ofertas, por exemplo, que são baseadas muito em estratégia de aquisição. Ou seja, um percentual relevante do delivery do operador é cliente novo. Ele não tem um modelo de negócio vocacionado para recorrência. Então talvez para ele não seja interessante ter uma plataforma white label. Então acho que aqui é muito olhar cada seu negócio para que entenda como pode performar melhor. E a gente falando que a customização é primordial, eu acho que o aplicativo próprio traz muito disso. Claro. A fidelização. É uma forma de você estar próximo do seu cliente, entender melhor ele, poder oferecer, ter uma troca um pouco mais rápida, né? Sim. Não, com certeza. É por isso que eu acho que... acreditamos que cada negócio tem que ser avaliado de forma única, né? E como que você pode levar a melhor experiência para o seu cliente. E fechando aqui os demais temas, né? Falando turismo, delivery. Tem mais 2 vetores aí que tá faltando. Temos mais 2 vetores. Temos aqui os custos internos, que está relacionado com inflação, mas alimentos apontando aí de meio a 1 ponto percentual de crescimento, né, inflacionário. Salário mínimo teve um aumento recente de 6%. Isso gera uma pressão de custo de mão de obra, mas na outra ponta aumenta renda. Se aumenta a renda, gera impulsionamento de aumento de consumo, né? E claro, CMV e salários aqui como sendo 2 elementos bem fortes aqui para ser observado com muito carinho, né? E a gente
avalia aqui na Galone, a gente avalia que como é que você mitiga e como que você potencializa esses desafios. Tecnologia. Tecnologia é super fundamental para otimizar e melhorar a gestão e controle de CMV, para melhorar e impulsionar. A gente tem visto algumas plataformas surgindo no mercado focadas em gestão de pessoas, algo que há um pouco tempo atrás a gente não via, né? As tecnologias eram mais voltadas para vender, mais para controle de estoque, mais para controle de back-office. Pouco se via ferramentas para gerir pessoas, né? Inclusive, recentemente, está pegando um gancho no Radatec. A gente publicou um case no Radatec. Para quem não sabe, pessoal, o Radatec é a plataforma que a gente faz um verdadeiro radar do mercado, do Food Service, das principais tecnologias, na qual a gente agrupa em 9 categorias. E dessas 9 categorias tem 22 subcategorias. E tem uma que é gestão de pessoas. E a gente ficou muito surpreso com um case que foi publicado no Radatec, de uma solução que endereça um problema que parece ser simples, mas ele é muito difícil de ser resolvido, que é a assiduidade das pessoas, né? É muito comum no mercado de varejo, no mercado de food service, as pessoas não serem pontuais, não chegar no horário, ou até mesmo faltar, né? E isso gera impacto muito forte, porque raramente tem contingência, né? As redes já operam muito enxuta, então não tem gente sobrando ali para cobrir uma possível falta, ausência de um colaborador. Então, fiquei muito surpreso de ver uma tecnologia que criou uma solução para isso, para resolver e ajudar as redes a como premiar, não, a sacada da tecnologia. Faz uma gamificação, já vi. Isso, então, exatamente. Então, criou-se aqui um elemento de engajamento dos colaboradores via gamificação. Não é só quem vende mais. Não, é quem está mais presente. Quem tem o maior nível de presença tem uma pontuação maior e com isso gera um engajamento. Então o funcionário passou a olhar de uma forma diferente. Pô, se eu não faltar, se eu não atrasar, eu vou ser premiado. É uma outra forma de você enxergar sobre isso. E fechando o último tema, ele é um tema que está instaurado, que está instalado a partir de 2026. Ainda não temos elementos para dizer se vai ser muito positivo, se vai ser negativo, se vai ser neutro, mas é um tema a ser estudado. E a gente vai ter que enfrentar ele, que é a reforma tributária, né? Então, a reforma tributária é um tema, é um vetor importante para 2026, porque todas as empresas terão que se preparar para a reforma tributária ao longo de 2026. Inclusive, algumas mudanças já começaram a ocorrer agora no final do ano. Então, esse é um outro tema também que vai trazer oportunidades e, claro, precisa de tecnologia. Então, vocês percebam que tudo que a gente está falando aqui, tecnologia orbita a favor do mercado, né? Exato. É um tema muito forte aqui nosso hoje, reforma tributária, né? Cliente buscando, procurando entendimento, conhecimento. A gente está aí enfim, constante, né? Lives, enfim, em busca também e repassando todo o conhecimento para a ponta para que todo mundo também consiga. E fazendo um compilado aqui do que vocês me perguntaram, Rodrigo, trazendo esse compilado desse estudo que a Galunion faz do mercado, a leitura que a Galunion faz do mercado, a pesquisa com o operador, a pesquisa do ecossistema, a nossa mandala de tendências. E aí, qual que é o resumo dessa história? Melhora, piora, é neutro? E a gente traz aqui 3 indicadores, né? Que está presente na pesquisa dos operadores, né? A resposta deles. Num cenário pessimista, o que você acredita que vai acontecer em 2026? Quando a gente compila todos os indicadores. Num cenário pessimista, queda de 1%. Num cenário pessimista. Num cenário realista, todos apontam crescimento. Crescimento de 0,8% para 2026. E no cenário otimista, crescimento de 3,6% para 2026. Abatendo inflação. Exato. Então aqui a gente enxerga aqui uma perspectiva muito positiva para 2026, claro, com desafios importantes que precisam ser endereçados, que precisam ser olhados com bastante carinho, com bastante atenção. Legal, interessante. A gente tem um ponto até, antes, a gente vai avançar até mais no ponto do Radatec, você já adiantou aí todo o conceito. Claro. Mas a gente fala, né, falamos de números, e aí tem um ponto de investimentos. E aí a gente vê uma consolidação de grandes grupos, né, investindo em grandes marcas até, né, claro. Marcas também
de fora chegando, como você teve aí a recentemente, a Firehouse também tá vindo. Já tivemos outras movimentações, a própria Wendy's, né, você exemplificou anteriormente, ela teve, mas não se adaptou ao mercado brasileiro. Então, assim, isso para o pequeno, ele é positivo ou negativo na visão da Galunion? Ele vai atrapalhar os menores, porque não vai ter o grande investimento? O pequeno e o médio, né? E o médio também, claro. Eu acho que aqui tem a ver, excelente pergunta, Lemilson. Acho que tem muito a ver com a dinâmica do mercado, né? A dinâmica do setor. Quando a gente olha o mercado americano, que ele é uma referência para o mercado de food service, e a gente acompanha as pesquisas lá na viagem da feira da NRA, o mercado americano é um mercado que predomina redes. Né? 70 e poucos % do mercado é de redes. No Brasil é o inverso. 92% do mercado são independentes. Apenas 7% tem a forma em redes. Sendo que esse 7% de rede já representa 30% do faturamento do setor, né? do sell-out do setor. Então, eu acho que a chegada de mais redes ele não tira o espaço do independente e do pequeno. Pelo contrário, ele traz mais referências, né? Traz mais provocações. O pequeno ele tem uma capacidade de adaptação muito mais rápida. Normalmente são negócios familiares que se decidem muito rapidamente sobre a mudança, sobre a inovação, sobre um cardápio novo. Então, acho que aqui tem competências dos dois lados. Né? A rede tem uma capacidade gigantesca de padronização, de escalar muito rapidamente, ter muitos pontos de presença no Brasil inteiro. Então, quando ele lança algo, chega muito rapidamente em todo o Brasil. Mas, é claro, o seu processo de desenvolvimento requer muito cuidado, muita pesquisa, muita validação com o consumidor, até validar o conceito do negócio. Do outro lado, o pequeno é mais ágil. Então, acho que tem aqui oportunidade para os dois. Não vejo que uma chegada de uma grande marca cria pressão para que possa, de alguma forma, piorar o pequeno empreendedor ou o operador independente. E falando um pouquinho da Krispy Kreme, por exemplo, ninguém falava de donuts. Né? É a primeira marca de donuts do Brasil? Não é. Mas conseguiu criar o que a gente chama do produto hypado, né? É uma vibe positiva. De ter fila. Está quase um ano que. Inaugurou em março a primeira unidade. E até hoje essa unidade tem fila. Tem fila. Agora, há pouco tempo, abriu a segunda. Abriu a segunda unidade aqui no Shopping Morumbi. Então, isso mostrou competência de trazer uma marca com um grande grupo que tem muita experiência em food service. Então, acho que aqui traz provocações positivas. Né? Então, imagine que outras cidades no Brasil afora que estão acompanhando o crescimento da marca, já pode instalar ali um empreendedor querer montar um negócio com o mesmo portfólio ou adicionar no seu portfólio esse produto como sobremesa. Então, acho que aqui as provocações são super positivas. Bom, vai lá, Satão. Aí, falando um pouquinho de RadarTech, né? Uhum. Qual que é a lacuna que vocês entendem que vocês estão preenchendo com o RadarTech e qual o benefício mais imediato, sim, que os empresários têm em seguir vocês? Claro. O RadarTech, ele nasceu com uma grande necessidade do ecossistema. Tá? O que é o ecossistema para a gente? É quem desenvolve a tecnologia e quem precisa da tecnologia. E é muito comum, e nós que estamos aí no mercado já há bastante tempo, né, Lema? Vou entregar a sua idade. Né? Fica tranquila. Já foi entregue em alguns momentos. Digamos que já estamos há 2 décadas nesse setor aí, falando um pouquinho de tecnologia, e é muito difícil, porque quem pensa em tecnologia tem um desafio muito grande de poder mostrar para o cliente, né, seu possível cliente, né, para quem vai adotar a tecnologia, é um esforço muito grande de mostrar como aquela tecnologia pode ajudá-lo, né, como aquela tecnologia vai resolver os problemas do cliente ou endereçar uma grande oportunidade. Na outra ponta, a gente ouve muito do operador, como é difícil achar uma tecnologia, como é difícil contratar a tecnologia.
Então a Galunion entendeu que, acho que a gente aqui pode ser a liga para unir esse ecossistema, né? É um perfil que a Galunion sempre teve, né? A gente tem um modelo de trabalho muito voltado para a conexão, né? Unir pessoas, unir propósitos, unir desafios, ajudar para quem está, de um lado, ávido por uma mudança e no outro, para quem tem algo muito positivo a ser mostrado para o mercado. Então, claro, a gente não mapeou todas as categorias de tecnologia para food service, mas a gente elencou as principais, né? Então, quando a gente fala de PDV, então, é uma categoria super relevante, PDV e ERP. Quando a gente fala de CRM, é uma outra tecnologia, é um agrupamento. A gente fala de mobilidade, fala de payments, fala de financeiro, fala de gestão de pessoas. Então, cada tema desse tem um agrupamento. E o trabalho foi mapear, primeiro criar essa padronização de categorização, né? E segundo, como é que a gente faz a adoção? E a adoção tem que ser dos dois lados. Primeiro, os provedores de tecnologia, assim como o GECOM e várias grandes empresas do setor, terem publicado o que vocês estão fazendo hoje. Seja do portfólio atual, seja do que está por vir, seja de inovação. E na outra ponta, como é que a gente publica isso e dá acesso a todos os operadores. Então é uma plataforma inteiramente gratuita. Então você que está nos assistindo aqui, se você é um operador, se você tem uma rede de food service, acessa lá o radarfoodservice.com.br. Você vai encontrar lá todas as tecnologias, as principais tecnologias do setor. E você que é provedor de tecnologia também. Quer dar visibilidade, precisa, tem algo que possa ajudar o setor. E uma coisa que eu acredito, né? Nós na Galunion acreditamos, e eu pessoalmente acredito, é impossível você conseguir fazer tudo. Mas certamente você vai ser bom em algumas coisas. Então aquilo que você é muito bom, é importante que as pessoas saibam. Porque senão fica aquela reflexão, não, isso é só para as empresas grandes. Não tem nada a ver com empresa grande e pequena. Se você é provedor de tecnologia, nos conte o que você está fazendo. Acho que é isso. É sobre isso. Nós já temos um desafio. Já nos cadastramos, temos missões para o ano que vem. Claro. E em breve eu acho que teremos novidades aí. Isso aí. Com a Galunion. Eu não vou contar novidade, quem vai contar a novidade é ele. Não agora, fica para um próximo. É isso aí. Próximo episódio 5. Próximos episódios. Mas não, interessante, eu acho que muito bacana, eu acho que essa movimentação da Galunion de montar esse Radatec, aproximar, conectar o operador de nós aqui, desenvolvedores, eu acho que cada um fazer o entendimento, né, do seu No final é potencializar o mercado, é o nosso propósito. A gente quer ajudar o ecossistema a ser mais forte. A gente só vai ter um setor forte, competitivo, rentável, se o setor trabalha em prol dele mesmo, né? Acho que cada um fazendo a sua parte, a gente vai ter um setor super, super rico e cada vez mais crescendo. Legal. E tem até acho que até para contribuir mais, né? Como é que foi essa última edição aí do Radatec? O que tem de... Radatec já diz o nome, tem que ter inovação todo dia. Eu sei que é um inspirador, um cara incomodado o tempo inteiro com o tema. Né? Então, assim, qual nova solução, categoria tecnológica, o que você já falou, que já tem a categorização, né? Onde o empresário de food service ele deve estar observando sempre de perto o potencial diferencial ali, competitivo, para que ele tenha uma busca ali. Acho que aqui, primeiro, falar que o Radatec é um filhinho novo nosso, né? Ele não completou um ano de vida. A gente finalizou o desenvolvimento da plataforma no final do ano passado, 2024, e a gente fez o lançamento para o mercado oficialmente em março desse ano. E agora a gente já está preparando coisas novas para a gente lançar no primeiro trimestre do ano passado. Então estamos fechando a agenda ainda. Vocês, claro, estarão super presentes conosco. Todos que estão assistindo também serão convidados. Normalmente a gente faz tanto presencial quanto transmissão online, na qual a gente leva aí a segunda versão, a segunda leva. E o Radatec tem um ponto bem importante. Além de ter uma plataforma, a gente publica um e-book, né? E a gente atualiza esse e-book que traz as tecnologias mapeadas e os cases de sucesso que foram publicados lá. O case não é da Galunion, o case são das próprias empresas. As empresas trazem os seus cases, os resultados que os operadores estão tendo com a aplicação daquela tecnologia, para que possa inspirar outros operadores. E claro, certamente a gente vai estar revisitando o Radatec e é provável que tenha mais cases, mais empresas,
mais novidades, talvez até mais alguma categoria, quem sabe. Posso adiantar ainda, surpresinha. Episódio 6. Mas estamos firmes na estratégia do Radatec. A gente já conta hoje com mais de 100 empresas de tecnologias cadastradas dentro da plataforma. Ou seja, quanto mais empresas, quanto mais tecnologia, quanto mais serviço, gera mais audiência para mais redes poderem enxergar e encontrar aquilo que possa ser ajudado. Mas tudo isso tem um ponto fundamental. Acho que o papel da Galunion, o papel da GECOM, claro, é prover o serviço, é prover a tecnologia, é trazer informação cada vez mais atualizada para esse mercado, mas tem uma parte fundamental, né? Que é o operador e a rede olhar para si, né? É o que a gente chama de olhar interno. Então, você que está aqui nos assistindo, analise o seu negócio, analise suas oportunidades, analise o seu desafio. Você talvez nem precise saber qual é a tecnologia. Você não precisa saber qual a tecnologia você precisa, mas você precisa saber que problema que você precisa resolver ou que oportunidade que você tem que você não pode deixar passar. E aí a gente pode colaborar com todos aqui no melhor desenvolvimento do mercado. Né? E, assim, em cima do que você está falando, né? Se tivesse que apostar em algum segmento com grande potencial para os próximos anos, uma cafeteria, uma hamburgueria, alguma comida típica, um gelato, o que vai ser legal para esses próximos anos para poder investir? A gente tem alguns segmentos que se consolidaram, né? É o que a gente chama das principais culinárias, né? Porque as principais culinárias estão muito relacionadas com a frequência de consumo. Então, hamburgueria, pizzaria, são negócios consolidados, né? Claro, é consolidado, mas pressiona a ter inovação, pressiona a levar mais coisas novas para os seus clientes. A gente vem percebendo um crescimento muito forte de cafeterias e gelaterias, né? Surgindo novas marcas já no formato de rede, novas redes surgindo, uma maior presença, principalmente em shopping center das gelaterias, né? Algo que me chama a atenção aí no visual. A gente não tem uma pesquisa específica sobre isso, até porque inferir sobre qual segmento vai crescer é algo que a Galunion não exerce, mas a gente conversa com bastante gente, a gente ouve, a gente é procurado, a gente apoia muitas redes no seu processo até de desenvolvimento, né? No nosso trabalho de consultoria, a gente pega negócios no nascimento. Né? Empreendedores que têm uma grande ideia e procura a Galunion para ajudá-lo a conceber essa ideia. Então, talvez muitos não saibam, né? Então, a gente ajuda um negócio end-to-end, né? Desde a concepção até o planejamento estratégico, o desenvolvimento da oferta culinária, porque um restaurante é a oferta culinária, né? É o cerne do negócio. Até processos ali para ajudar na padronização e no acompanhamento e na gestão. E, para mim, acho que novas ideias, releitura de ideias atuais, são coisas que sempre chamam a atenção do consumidor. Mas tem que ser muito bem estruturado para que seja perene, né? Para que não seja uma onda. Sim, que claro. Vai e não segura. E aí deixo para os criativos, né? Tem muita gente boa no mercado, muita criatividade. A gente tem percebido a chegada de novas marcas, seja marcas nacionais, seja marcas internacionais que estão aportando no Brasil. Então acho que o mercado está muito positivo aí para o momento. Falando de mercado, né, principalmente de food, o setor ele tem mostrado assim, muita resiliência, tudo você falou, tem a questão da guerra tarifária aí, né? Algumas ondas, todos os vetores que você já passou, mas como a Galunion ela avalia a saúde e a margem de lucro dos restaurantes hoje, né? E onde estão os maiores desafios para manter a lucratividade num cenário aí de custos crescentes, né? Aí onde está o equilíbrio? Acho que o equilíbrio, fazendo um ramp-up aqui de tudo que a gente já falou, né? A pressão, margem e volume sempre é um desafio importante. A pressão no melhor controle de custo, principalmente no CMV, né? Acho que o supply chain entendemos que é uma alavanca super importante para 2026. Acho que quem caminhar nessa linha, quem buscar otimizar o seu negócio sobre isso. E eu quero trazer um ponto aqui que é uma provocação importante, a gente já falou aqui, que é sobre inteligência artificial, né? Sim. Vive um momento importante.
E certamente muita gente deve estar se perguntando, mas eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Né? Eu vou fazer o quê de inteligência artificial? Onde é que eu estou? Estou atrasado em quê? Eu acho que não existe atraso e não existe quem está na frente. E mais uma vez, é o olhar para dentro. Qual é o principal desafio que você tem? Ou quais os principais desafios? Com base nisso, que tecnologia você vai utilizar para endereçar esses desafios? E pode ser que a inteligência artificial consiga ajudá-lo. Então, só para a gente não inverter a ordem, né? Você pegar a inteligência artificial como se fosse um remedinho e vou colocar aqui para resolver. E aí eu quero trazer um case que eu vi até num evento recente. Eu vi uma palestra da CTO, né? Da pessoa, a vice-presidente de tecnologia do Burger King, que desenvolveu um projeto interno de IA, ou seja, algo, entre aspas, super simples, né? De criar agentes que repetem funções que normalmente é o principal uso de inteligência artificial, né? O que eu posso aplicar a inteligência artificial com um agente que vai executar tarefas repetitivas, que não tenham mudanças, que não tenham interferências, enfim. E eles criaram lá um case de reabastecimento de mercadoria entre o centro de distribuição e as lojas. Ou seja, o gerente de lojas, todos eles, por X vezes na semana, tinha um trabalho de analisar estoque, o trabalho de entender o que precisa, para poder fazer o pedido de compra. E a gente viu a aplicabilidade de IA eliminando essa tarefa super tradicional, né? Ou seja, processo de reabastecimento automático de loja usando inteligência artificial. Então, interessante. Então são coisas que... Porque um assunto de IA é um assunto hoje que todo momento se fala. É muito amplo. É amplo, né? As pessoas falam muitas das vezes sem saber, com medo, né? Do que... Cara, eu tô atrasado, eu não fiz, fica uma ansiedade muito grande. E realmente, assim, as coisas simples, e aí tem que fazer esse feijão com Eu vi uma palestra também de um especialista recente em inteligência artificial. Inclusive, fizemos um Talks aqui na Galunion. Tem uma semana, uns 10 dias, que o tema era inteligência artificial no food service. E a gente trouxe 3 palestrantes para falar sobre esse assunto. E um deles é um especialista, né? Todos são especialistas, né? Carreira brilhante em tecnologia, enfim. E o acadêmico, que era uma das pessoas que estava lá conosco, tem uma frase que, para mim, acho que resume bem isso. Comece simples. Escolha uma coisa. A mais simples que você possa escolher. E aí você avança nessa agenda. Que normalmente a gente tende a pensar, né, e refletir sobre problemas mais complexos, né? Então, acho que essa mensagem serve para todos nós, né? Tanto para os negócios como para o nosso dia a dia. Muito importante aí para o nosso público, né? Acho que ficar atento a esse recado, acho que realmente começa do básico. Começa do básico. Faz o simples, uma coisa. Faz uma coisa. Vou automatizar a geração de uma planilha. Que seja isso. Então, e aí vai avançando essa agenda e você vai ganhando maturidade, né? Acho que um desafio importante é ganhar maturidade nesse tema, né? Então, tem um início de nivelamento, né? Eu não sei de nada, preciso conhecer alguma coisa. Eu já sei alguma coisa, eu vou conhecer mais coisas. Eu já conheço mais coisas, eu vou ser um avançado. E aí você vai progredindo nessa agenda de maneira super positiva para que possa agregar os seus negócios, né? Isso aí. E falando um pouquinho da mudança dos consumidores pós-pandemia, né? O que está obrigando os restaurantes a mudarem, o que mudou nesse pós-pandemia na vida do consumidor? Boa, vou pegar minha cola aqui, né? Se pergunta boa, tem que ter cola. Tem que ter números. Tem que ter números. Mas eu acredito, o que nós acreditamos aqui tem um ponto super importante, né? A gente viveu aí uma mudança muito intensa, que é o 100% do home office. Sim. De forma obrigatória. E aí, nos 3 anos, vivemos o outro desafio. Volta ou não volta? Quando volta e com que frequência que volta? E as empresas têm criado suas políticas, né? Cada um com seu modelo de negócio. Tem empresas que mantiveram o modelo 100% online, mas a gente tem percebido que a maioria das empresas tem adotado o modelo híbrido. E isso está aqui bem representado numa das nossas pesquisas, que 42% das empresas já trabalham com híbrido, né? E outros 40% com modelo 100% presencial. Sim.
Então, quando você tem esse modelo aplicado, seja o 100% presencial ou o modelo híbrido, você mexe na dinâmica de consumo. No dia que a pessoa está em casa, ela consome em casa, ou consumir em casa não significa não consumir no food service, né? Sim. Exato. Ela pode estar consumindo em casa e aumentando o consumo via delivery. E Exato. como a gente está enxergando essa dinâmica do delivery mais intensa, inclusive eu recentemente provei sobre isso, que em determinadas situações, para o consumidor ficar mais barato, ele pedir em casa do que ele ir até o supermercado e fazer a comida em casa. E claro, tem que olhar um pouco a dinâmica de cada família, de cada lar, enfim. Tá longe de eu ficar aqui fazendo apologia que todo mundo tem que fazer delivery e pedir as coisas. Mas essa mudança do comportamento tá mexendo com esse cerne, né? E aí tendo mais oferta, mais empresas de aplicativo, mais restaurantes aderindo ao delivery. Porque quando você cria vantagem competitiva, quem não estava passa a estar. Quem tinha pouco passa a ter um pouco mais. E com o modelo presencial, você vai ter a oferta na sua região. A gente entende que a oferta, o local, né? A oferta local ali no entorno do ambiente de trabalho tende a ser potencializada. E normalmente isso gera mais oportunidade ali nos bairros, nas regiões. Então o consumidor vive um momento super importante aqui para otimizar a sua forma de consumir. Interessante. Acho que a informação, essa dinâmica que mudou, e assim, até dando um complemento, que a gente vê muito e ouve, né, se ouve falar aí no nosso segmento, em pesquisa, é que, assim, além, é o que o Rodrigo falou, que as pessoas estão em casa trabalhando, mas não têm o tempo para preparar também, fazer o preparo da sua alimentação. A sua dinâmica, né? É sobre a sua dinâmica de consumo. A dinâmica de vida, né? Como você trabalha, crianças na escola, vai e volta no trabalho, como é que você otimiza seu tempo, né? E divide mais a distribuição, né, dessa receita, né? Então, assim, não fica preso a só os centros empresariais. Então, assim, as outras comunidades passam a ter também receitas, né, extras aí em relação a esse consumo aí em casa, né? E aí, em relação a tudo isso, tem a questão dos dados, né? Então, assim, isso vai gerando e aí cada vez mais as empresas vêm se trabalhando, a gente vem vendo nossos clientes se preparando, não só armazenando agora, mas garimpando os dados e fazendo com que tenha as informações. E qual a estratégia, né, que a Galunion vê, qual a estratégia de dados que as franquias precisam adotar hoje para realmente entender a fundo o seu cliente e não apenas só coletar o dado? Eu só tenho um bando de dados aqui, não sei o que eu vou fazer. Qual é a estratégia para trabalhar? Voltar aqui que eu quero complementar um indicador da pergunta anterior. Vamos lá. Que a gente trouxe aqui. A gente tem uma pesquisa de consumidor que a gente realiza, a gente também atualizou ela em agosto agora e publicamos no Galunion Insights, né? E tem uma pergunta que é super importante, né? Pensando nos próximos 6 meses, como que o consumidor acredita que será a sua rotina de trabalho? 38% falaram que voltaria ao trabalho 100% no local. Ou seja, um reforço da volta ao presencial. Desse público, 51% da classe A. A classe A tem um maior poder aquisitivo, um maior ticket médio. Isso tende a aumentar o consumo nos restaurantes da região. Então, acho que é um dado que pode colaborar bem nessa dinâmica, né? Vai lá, Linus. Não, então, só repetindo, então, voltando aqui à pergunta, né? Claro. Em relação aos dados, né? Então, você vê que tudo isso, delivery, você tem captura de dados, armazenamento, e assim, o que eu vou fazer com os dados? Assim, o que a Galunion vê e leva isso para os seus clientes, né? Nos seus números, quais são as mudanças, né? Desculpa, mas qual é a estratégia de dados que as franquias precisam adotar hoje para realmente ela entender a fundo o seu cliente, né? Ver o comportamento do cliente. E não apenas coletar o dado, eu tenho lá um bando de dados e não sei trabalhar com ele. Acho que o desafio do dado, ele cada vez mais ele traz um elemento que é super importante assim, nessa agenda, né? Acho que o primeiro deles é que está aumentando o número de dados, né? Então, quando você aumenta a adoção de tecnologia, quando você
inclui mais tecnologia para resolver mais desafios, você tem mais dados, né? Eu acho que a busca pela otimização desses dados, a forma como disponibiliza esses dados, é muito importante que cada provedor de tecnologia entregue para o seu cliente minimamente uma forma acessível. Não vou aqui citar tecnologia A, B ou C, porque cada provedor tem o seu formato, mas que seja fácil de operar, né? A gente viveu uma agenda, né, Lemilson, pensa aqui de 15 anos atrás e 20 anos atrás, a demanda era por relatório. Então você tinha um software e o cliente falou, não tem relatório tal, faz o relatório tal para mim? Não tem relatório tal, faz esse outro relatório para mim? Então as empresas de software eram verdadeiras fábricas de relatório. Esse negócio mudou. Hoje, quem monta os seus relatórios são os próprios clientes. Por que ele precisa do dado? Então você tem que encontrar formas acessíveis, simples e serem operacionalizadas. Seja por um Excel, seja num BI, não importa a forma, mas desde que ela seja simples para quem vai usar. E claro, se eu tenho um acesso rápido, simples, numa plataforma simples, aí o cliente vai ter aí N possibilidades de trabalhar com esse dado. Não, realmente, você pega as ferramentas, né, as automações, os back-office, tem 200 relatórios criados, um para cliente A, outro para cliente B, enfim, quantos relatórios criamos aí, né? O Sato também foi um cara que desenvolveu muito, sabe muito bem quanto escuta, muita ponta, sabe, né, dos desejos. Exato, eu mesmo como usuário, eu não pergunto mais se o sistema tem um relatório, eu quero saber se ele tem um dado para eu usar da forma que eu acho que é a melhor. Claro, aquele relatório que é repetitivo, toda semana eu quero um relatório de venda com ticket médio. Ok, tá lá, tá fixo, todo mundo vai receber, vai ter acesso. Mas se você começa a querer cruzar informações com outras bases de dados, eu acho que a forma de disponibilizar é a forma mais madura, mais eficiente. E é o tempo também de ter esse dado na mão para poder tomar decisão mais rápida. Total. Então, a informação... Não existe esse negócio de atualizo amanhã. Não cabe mais isso, né? Até para o próprio CMV, encontrar uma brecha de uma campanha mal feita, algo do tipo, e conseguir corrigir isso muito rápido, faz muita diferença. Claro, a gente sabe que tem dado para você ter uma série histórica, você precisa de um tempo para compilar, para consolidar, mas se são dados transacionais de uma venda, de um estoque, isso tem que ser super rápido a disponibilização, né? Online, né? Então, agora só até mudando um pouco, falando de tecnologia, voltando para a robotização, que a gente falou, deu exemplos aqui da loja, né? Esse papo é bom. Da entrega, né? A gente teve recentemente um projeto aí junto ao Bob's que automatiza 100% a loja com robô, fazendo teu milkshake, a entrega pelo locker. Então, assim, antes até de chegar da adoção da robótica, tem os fatores humanos que estão por trás, né? Então, assim, com a entrada dessas tecnologias, como a Galoonia, ela enxerga a reconfiguração do papel do funcionário, né? E visto que tem as inteligências artificiais, a gente vem falando bastante aqui no nosso bate-papo. Então, a tecnologia, ela está substituindo a mão de obra ou, na verdade, ela está liberando funções para deixar o colaborador, agora ele passa a ser mais consultivo, ter, né, outras criatividades e utilizar em outros momentos. Como é que a Galoonia vê e entrega isso para o... Boa pergunta, e eu vou começar respondendo aqui com uma situação bem curiosa que aconteceu comigo recentemente, né? Meu filho tem 20 anos de idade e cursa tecnologia, cursa ciência da computação, está na metade do curso e acabou de entrar no estágio. Está fazendo estágio em empresa de tecnologia. E estagiário, que já foi estagiário, sabe, né? Tem que fazer tudo. Fazer tudo porque tem que aprender sobre tudo, né? Não é estágio sobre só a parte técnica, é o estágio da vida, né? Sim. Você ampliar seu conhecimento como ser humano, como profissional, enfim. E aí o gestor dele falou assim, precisa que você vá no banco. Aí ele, mas o que se faz num banco? e ele me contou essa história e falei, é verdade. O que você faz? Você faz o que no banco hoje? Claro, quem tem 35 ou mais foi em banco, já resolveu muitas coisas em banco, já ficou em fila de banco. Então acho que é um pouco dessa reflexão da tecnologia, né? Da modernização, da robotização.
E nesse caso, meu filho tinha que ir lá, porque tinha que levar um contrato da empresa e tinha que ser presencial para entregar o contrato lá. Mas ele não sabia o que se fazia no banco, né? Então, é um pouco do que a gente vai falar aqui agora. Quando a gente olha o setor bancário, há 30 anos atrás, era tudo manual, né? Carnê, pagamentos, contas, era tudo papel. E com o tempo foi se automatizando, foi se criando os totens de autoatendimento. Então ali já teve uma redução automatização das contas, débito automático. Exato. Então primeiro veio, você deixa de pagar sua conta num caixa, você vai pagar sua conta no autoatendimento. Aí depois você deixa de pagar no autoatendimento e você paga no seu Bankline. Aí depois deixou de ser Bankline para ser o smartphone. E isso foi progredindo. Tirou funções de pessoas? Claro que tirou. Porque na época eram funções repetitivas. E a tecnologia ela tem que vir com esse brilhantismo, né? Com esse brilhantismo de ser protagonista para apoiar o empreendedor, para que ele possa ser mais eficiente. E do outro lado, quem está do lado de mão de obra, buscar conhecimento e capacitação, seja na empresa, seja na área acadêmica, para que você consiga ampliar a sua capacidade de conhecimento. E, claro, as pessoas que têm o primeiro acesso ao trabalho, tem também uma participação super positiva da iniciativa pública para que possa também preparar os profissionais das próximas gerações. Então, claro, em algum momento você tem ali uma ruptura, né? Pessoas que trabalhavam apenas com aquela atividade e não foram preparadas para uma outra atividade. Então, tem que se buscar ali uma preparação para que a pessoa consiga se enquadrar. E uma outra coisa que a gente tem observado nas redes, principalmente de fast food, praça de alimentação, dos shoppings, é a volta das pessoas da terceira idade. As pessoas da terceira idade, que já estavam aposentados, que teoricamente não tinha mais mercado de trabalho, estão tendo novas chances porque o mercado está mais aquecido. E estão precisando de pessoas, por exemplo, para cuidar da hospitalidade. Sim. Porque a tecnologia não substitui a hospitalidade. Ela ajuda, mas ela não substitui. Então não é só sobre mão de obra, né? Mão de obra para fazer o quê? Né? Para qual objetivo? Mas a hospitalidade sempre será humano, não vai ser inteligência artificial. Acho que é um pouco disso. É que assim, a tecnologia ela tem que potencializar, né? Até nós, seres humanos. Então, ela é o meio de tudo. Ela não é nem o início nem o fim. Então, o que a gente acredita é que não é que vai haver uma redução de mão de obra, mas vai ter uma migração, né? Aquela mão de obra que tinha aquela atividade que foi automatizada por um robô, por uma inteligência artificial, ou por uma tecnologia, por um software, mas vai criar outras oportunidades. Quem vai operar o equipamento? Quem vai operar o software? Quem vai gerir as ferramentas? São novas habilidades que surgem. O déficit de profissional na área de tecnologia hoje é gigantesco. Inclusive, um estudo ano passado, se 100% das faculdades formarem 100% dos seus alunos, nosso déficit é mais do que 40%. A gente teria que antecipar 3 anos de formação para conseguir cobrir todo o mercado. Então, a tecnologia não é mais de uma área de tecnologia. A tecnologia está presente em qualquer área. Em economia, em jurídico, em finanças, enfim, em tudo. Essa tecnologia traz oportunidades, né? E é saber aproveitar. Claro. E aí, quando a gente fala em robotização, a gente está falando de uma tendência para as grandes empresas ou é algo palpável também para as empresas médias? Claro que toda tecnologia é uma curva que a gente chama curva de adoção, né? E a curva de adoção impacta em 2 elementos. A cultura em adotar a tecnologia e o preço da tecnologia. Então, toda tecnologia nova, normal, ela larga. Você vai pegar carro elétrico. O carro elétrico, quando surgiu há 4 anos atrás, era muito caro. Era uma parcela muito restrita de população. 3 anos se passaram, o acesso já está mais popularizado. Então, à medida que aumenta a adoção, as pessoas percebem que aquilo gera valor para elas, o preço, porque o custo da escala de produzir fica mais barato. Consequentemente, o preço de aquisição reduz. Então, isso vai passar pelo processo de robotização. Então, a largada tende a ser por investimentos mais elevados. É por esse motivo que as grandes redes têm mais facilidade, porque têm um maior poder de investimento. Mas eu acho que isso é uma questão de pouquíssimo tempo, porque a própria escala de produção disso vai fazer com que os custos tornem mais acessíveis e aí o mercado como um todo
possa adotá-lo. Então, não acredito que seja algo que seja exclusivo das grandes redes. Acho que é muito mais o olhar do que aquele robô ou aquela tecnologia robotizada se adequa ao negócio do operador. Seja ele independente, seja ele uma rede. Acho que é muito mais sobre isso. Bem, acho que tem alguns pontos aqui até para... Nós já passamos, enfim, muitas curiosidades, né? É um tema gostoso de ir levando, enfim. Já falamos um pouquinho, agora acho que não vou entrar a fundo, porque a gente falou bastante de plataformas, né? Akita, enfim, 99, essas que estão chegando, o iFood, que já se consolidou há muitos anos aqui, hoje é a maior que tem aqui no nosso mercado. 120 milhões de pedidos por mês. Então, não... E esse é um jogo que não é jogo de rouba-monte. O mercado vai crescer. Isso é boa informação. E aí, qual é o impacto desses novos marketplaces? Assim? O que a Galunion vê para poder fazer as suas orientações para o... Primeiro, está preparado tecnologicamente para operar isso, né? Acho que é o primeiro ponto. Eu vou ter um cardápio único, que eu vou trabalhar com plataforma A, B, C ou D, ou não? Vou definir estratégias diferentes. Para uma plataforma, vou trabalhar com cardápio. Para outras plataformas, vou trabalhar com outro cardápio. Entenda cardápio, produto e preço. Então, às vezes eu posso trabalhar com um preço em um, outro preço em outro, um produto diferente. Então, tem que entender um pouco a dinâmica e, claro, que passe inevitavelmente pelos acordos que cada empresa está firmando com as redes e com os operadores, né? Acho que é cada um olhar o seu caso aí. Assim, as primeiras notícias que eu tenho visto no mercado, né, não é uma pesquisa, inclusive, já que você quer falar de novidade, eu vou soltar uma novidade aqui. A gente está estruturando para o ano que vem elaborar uma pesquisa de tendências de delivery. Legal. Então vai ser a primeira pesquisa de mercado que a gente está avançando nessa agenda. Então vai ser novidade Galunion? Novidade Galunion. Novidade Galunion. Legal. Então a gente deve construir aí ampliando aí o nosso portfólio de pesquisas, né? A gente já tem a ecossistema, já tem uma mandala de tendências, tem uma pesquisa de consumidor. Na pesquisa de consumidor, a gente já tem um recorte sobre delivery, né? Então a gente não é algo que a gente nunca fez, mas aqui a gente quer dar uma roupagem um pouco mais robusta sobre o tema delivery, né? Então, por exemplo, tem uma pesquisa aqui, tem várias perguntas que a gente faz para os consumidores relacionadas à pesquisa. E uma pergunta é sobre adoção. Você já faz delivery? Você usa delivery? 92% já fazem pedido no delivery. Desculpa, corrigindo. 92% de quem faz pedido no delivery pergunta se é para retirar ou para receber em casa, né? E aí você tem uma adoção muito forte. 88% da classe C já tem adoção no delivery. Então não tem a ver com classe social. Isso é uma coisa que já está presente dentro do mercado, né? E a outra pergunta é: com qual frequência você e sua família fazem pedido no delivery, né? E 31% de 2 a 3 vezes por mês. Então imagine que essa pesquisa foi feita em agosto, que a gente praticamente tem uma plataforma dominante e os outros estão chegando. Então, quando a gente repetir essa mesma pergunta daqui a um ano, vai ter um outro aspecto. Então, por isso que a gente quer construir algo mais específico sobre delivery, para que a gente consiga apoiar o setor como um todo. Então, como não é oficial, eu vou aqui relatar o que a gente percebe de comentários e posts de alguns empreendedores de food service. A leitura inicial, inclusive, a gente participa do comitê de food service da ABF. Na semana passada, a nossa CEO, a Simone Galante, estava presente na reunião da comissão. E a primeira leitura das redes de food service da ABF é que houve incremento de venda. Todas as redes que deram o seu depoimento estão trazendo aumento de faturamento. Ou seja, não está tirando de uma plataforma para migrar para uma outra plataforma. Não está havendo migração, está havendo incremento. Então isso é muito positivo para o mercado. Então mostra, claro, a gente não está falando ainda de rentabilidade, não estamos falando ainda de custo de operação, que gargalo está sendo provocado na cozinha do restaurante.
Sobre isso, sobre primeira foto. Aumentou ou não aumentou? O aumento de oferta, o aumento de plataforma, aumentou. Então isso carece uma pesquisa um pouco mais aprofundada dos impactos desse aumento. Seja operacional, seja em rentabilidade, em CMV, em custo de mão de obra, porque se você aumenta delivery, você vai ter que ter mais profissionais para operar com delivery. Então você vai ampliar a Aumenta o capacidade. ticket. Não, eu digo na perspectiva de custo de mão de obra. Sim, Então, se um restaurante está dimensionado... Claro, se você aumentar o volume, você vai ter que ter mais gente. Aumenta a demanda. Vai ter que ter mais gente ali para suportar esse atendimento, esse nível de serviço a cliente. Né? Sem atrapalhar a venda local, né? A venda da loja. Exatamente. A venda interna. Perfeito. Tem a venda física. Né? E aí, mudando um pouquinho, se você tivesse que eliminar alguma tecnologia que ainda é usada, mas que a gente entende que está sendo ultrapassada, que tecnologia você acha que está ultrapassada e a gente tem que tirar do nosso negócio? Que tecnologia que a gente deveria tirar do nosso negócio? A tecnologia que você não usa. Se você tem alguma coisa que está lá, instalado, disponível, e você não usa, não te serve. Eu acho que... Por que eu estou trazendo essa perspectiva diferente? Quando surgiu a tecnologia Android, qual era a leitura que a gente tinha? Todo mundo migra para Android. E não vai ter mais nenhuma plataforma sendo usada em Windows e Linux. Pelo contrário. Claro, houve um aumento, houve uma adesão em plataformas Android, mas não existe que a Android é a nova e as demais são as velhas. É aplicabilidade. Então, eu acho que é sobre isso, né? O quão é aplicável, o quão gera de resultado e o quanto pode ajudá-lo. Se tem algo que está disponível e não é usado, seja novo ou seja de 20 anos, tem que ser eliminado. Importante. E aí, nesse todo papel de adoção de tecnologia, acho que a questão realmente, esse exemplo aí do Android, que teoricamente seria uma febre, e aí é igual a IA, né? E aí o pessoal vai se estabelecendo, se entendendo melhor. Se acomodando, e aí realmente não é essa a melhor, então tem que ficar com essa, elimina para que não fique ali meio a meio. E inclusive até para a gente, né, tecnologicamente é complicado, você tem que desenvolver para uma plataforma, desenvolver para outra, e para as duas se conectarem vai ter falhas, né? Não tem um caminho. Não, mas tecnologia não tem falhas. Não vai. E a gente vê muito as plataformas Android agregando dentro do restaurante e não substituindo em si só. Porque não é sobre ter uma ou ter a outra. É sobre onde ela é aplicado e qual benefício que é gerado. Sobre a necessidade, sobre a ótica da necessidade. Né? Assim, as metodologias são criadas diferentes, a estrutura, enfim, o que está por trás para elas se falarem. Uma outra tecnologia que surgiu por conta de uma crise, novamente na pandemia, que são os cardápios digitais. Né? A leitura ali por QR Code, as pessoas eram obrigadas a usá-la, porque não podia ter contato, não podia ter o cardápio impresso físico, porque era um objeto ali de ampliação de contaminação. Então, criou-se ou fortaleceu a adoção do cardápio digital. Hoje, quase que todos os restaurantes têm cardápio digital. Algo que veio para ficar, foi incorporado à cultura do dia a dia. Né? Seja, claro, desde um cardápio simples, que você faz no Word, cria um QR Code, cola na mesa, algo super simples, mas é tecnologia, até você ter um cardápio super interativo, que você faz pedido, que você faz compra, que você recebe, que você paga. Então, tudo depende da necessidade de uso. Mesmo. E aí, então, só voltando na questão da adoção, né? A gente sabe que hoje tem uma resistência muito grande, principalmente quem está na ponta. Então, indo para o modelo franquia, redes, né, franchise, a BF, você falou bem aí da BF, que vocês estão participando lá dos comitês, enfim, tecnológico. Qual a melhor forma da franqueadora ela trazer o franqueado para fazer essa adoção da tecnologia, visto que há uma resistência muito grande na ponta, principalmente quando se fala em custo? Porque muitos querem ter a tecnologia, mas tem a resistência do custo. Claro, acho que o fundamental, e a gente sabe e tem uma boa relação com várias redes que têm feito um bom trabalho com essa agenda,
principalmente tá próximo, né? A proximidade, né? Trazer o franqueado para o jogo, como a gente chama, né? Então, inclusive, em muitas redes, além do comitê de franqueados, existem grupos de trabalho, né? Grupo de trabalho focado em tecnologia. Por quê? Porque ninguém faz nada sozinho. O setor de franchise é um grande negócio colaborativo, né? Claro, existe a ideia de quem concebeu o negócio e conseguiu mostrar para quem está investindo numa franquia que o negócio é rentável, que gera escala, que é perene, enfim. Quando a gente fala de tecnologia, a tecnologia nunca pode ser imposta, né? Então, seja para quem está provendo, seja para quem é o franqueador, levar isso para o franqueado sem ter uma proximidade, um ambiente de conversação, um ambiente de teste, um ambiente de colaboração, isso se torna mais fluido. Mostrar para o franqueado, para o seu franqueado, que aquela tecnologia gera tais resultados e que aquela tecnologia foi contratada porque foi avaliado por um grupo de trabalho formado por franqueados que tinham se tinha um desafio, se tinha um problema. Então, a tecnologia foi concebida na perspectiva de quem olhou o problema. Agora, é claro, quando acontece o inverso, aí realmente a taxa de rejeição ela aumenta. Na hora que você cria uma tecnologia sem ouvir o cliente, sem entender o que ele precisa e simplesmente leva para ele não vai conseguir perceber o valor que é gerado. Então, acho que a principal recomendação é diálogo. E o setor de franchise é muito forte. A gente vê nas principais redes de franquias do Brasil esse diálogo super aberto de uma construção colaborativa. Claro, vai ter fricção? Sempre vai ter. Toda adoção, tudo que é novo, gera, por menor que seja, alguma fricção na sua adoção. Mas quando você trabalha mais junto, mais próximo, você tende a ter uma velocidade mais rápida de adoção. Os grupos de trabalho é sempre muito importante, né? A gente já participei de alguns, enfim. Mas a gente sabe que as grandes franquias ela tem a oportunidade de trazer e fazer esses grupos. Qual é assim, a indicação para os menores, né? Os franqueadores menores que talvez não consigam se reunir e fazer esse grupo. Eu acho que acho que é o diálogo. Claro, é o diálogo, né? Ser parte do diálogo. Não necessariamente você tem que ter um comitê formado, um conselho de franqueados formado, principalmente quando é uma franqueadora super jovem, uma franqueadora que está nascendo, que tem ali 3, 4, 5 unidades. Mas independente da quantidade de unidades que a franqueadora tenha, ela tem uma rede de pessoas que estão dispostas a colaborar. E normalmente, raramente um franqueado que entra num sistema de franchise não quer colaborar. Claro, você tem que entender se ele tem aquela aptidão para aquele assunto. Então, tem franqueado que tem uma inclinação mais forte para uma agenda de produto, um outro tem uma agenda mais forte para uma agenda de tecnologia, porque é heavy user, porque brinca, porque testa, porque já tem experiências passadas. Já outro franqueado tem uma experiência mais forte em logística. Então, acho que ouvir o franqueado, entender as competências que ele tem e trazer ele para uma agenda. Supondo que seja uma franquia que nenhum franqueado tenha tanta experiência em tecnologia. Mesmo assim, traz o cara para a agenda. Digo, estou aqui com a iniciativa, estou aqui pensando que eu posso ter um problema que possa ser resolvido. Você gostaria de vir aqui para me ajudar? Vem para a mesa, traz para a mesa, traz os provedores de tecnologia para ter uma discussão super colaborativa. Acho que sempre é o caminho. Importante dica aí do nosso Rodrigo aí, vindo juntamente, claro, com os insights da galera. Já apanhamos bastante, né? Nesses 20 anos já testamos coisas que não deram certo e outras que deram. Então, acho que o aprendizado do passado faz com que a gente olhe aí para o futuro. Exato. Perfeito. E na sua visão, assim, se um operador tivesse um capital limitado para investir, e qual seria assim, a prioridade número 1 para gerar um melhor impacto no controle de custo dele, uma melhor eficiência operacional? O que vocês indicariam? Aqui, mais uma vez, o olhar interno, né? Onde é que está o maior desafio dele? É vender? O maior desafio dele é controlar estoque? O maior desafio é equipe? Então, tudo passa pelo desafio. Claro, normalmente um negócio novo, os desafios são vários, né? Mas tem que colocar na escala de prioridade, né? Então, se eu estou com dificuldade de vender, então vou priorizar minha agenda de vendas. E dentro da minha agenda de vendas, eu vou falar de delivery, eu vou falar de marketing, eu vou falar de growth, eu vou falar de acesso. Não, estou bem resolvido com isso aqui. Então, eu estou vendendo bem, mas eu estou com dificuldade na produção. Eu estou com dificuldade em custos. Então, o outro olhar vai ser para isso. Então, acho que é muito do
de qual é a agenda que deve ser priorizada. Porque nenhum negócio sobrevive sem vender. Então, normalmente é a primeira agenda que o empreendedor olha. Eu tenho que vender mais, eu tenho que vender mais. Exato. Ter receita, vender mais. Ou não, eu vendo bem, mas eu não estou conseguindo aumentar meu mix. Ou eu vendo bem, mas meu ticket médio não está legal. Eu vendo bem em determinadas ocasiões, mas em outras eu tenho uma certa ociosidade. Então, acho que esse olhar sobre performance de cada área para que se possa priorizar aí o que vai ser trabalhado. É muito importante, porque só a receita não sustenta o negócio, né? Não adianta você ter uma receita de 100 se gasta 110. Exato. Né? Então... tem uma receita importante num produto, mas esse produto tem um custo elevado de produção. Então, vamos analisar como é que melhora a produção desse produto. Desenvolver um novo fornecedor, melhorar a negociação de preço com base num volume, ou simplesmente esse produto não tem o que fazer, tem que descontinuar. Se isso for uma decisão, vai ter que ser feita. Aquele produto vai ter que sair do portfólio, por mais que se venda bem, mas ele não gera rentabilidade. Ou tem muitas marcas que fazem um trabalho bem inteligente. Eu já ouvi de vários empreendedores falar assim, eu prefiro ter um produto que não tem uma rentabilidade satisfatória, mas ele é um produto que atrai o fluxo. E aí, quando eu atraio o fluxo por aquele produto, eu faço um outro trabalho de aumento de mix. Então, tudo vai depender da estratégia que vai ser concebida. Legal. Caminhando aqui, eu acho que para nossa conclusão, né, assim, finalizar, um bate-papo muito interessante aqui, muitos insights, números importantes que o pessoal precisa estar ligado aí ao nosso... Combinou, né? Insights, Galune Insights, né? Galune Insights, isso aí. Mas super valioso aqui essa conversa, muito conteúdo, acho que muito rico. Obrigado, né, Rodrigo, por essa contribuição. Legal. E assim, acho que até para a gente ir fechando, né, qual é a mensagem assim, principal que o empresário ele deve levar sobre o futuro, né, do food service? Qual é a próxima grande virada de chave tecnológica que todos devem estar atentos? Eu acho que pelas alavancas e os vetores que a pesquisa Galune aponta para 2026, um olhar muito interno para supply. Eu acho que é importante olhar toda a tecnologia que está sendo aplicada para isso. Ter um olhar importante para a inteligência artificial, pelo menos estar inteirado nessa agenda. Um olhar importante para o seu cliente, né? Então, seja com ferramentas de CRM, seja com ferramentas de performance, tá super atento às oportunidades com esse desafio do delivery, né? A gente olhar, é muito importante ser olhado o tema de gestão de pessoas, que traz aí uma pressão forte. Então, tecnologia aliada a isso. Então, acho que tem muita agenda importante aí para ser observada. Claro, colocar ali um mapa de priorização para que seja trabalhado aí ao longo de 2026 e que a gente tenha um 2026 aí incrível para todos. E eu queria deixar um recado, né? A gente falou bastante aqui de indicadores, de recortes aqui da pesquisa do consumidor, recortes da nossa mandala de tendências, alguns recortes sobre pesquisa do ecossistema. Todo esse material, você que está aqui nos assistindo, entra no site da Galunium, galunium.com.br. Lá a gente vai ter ali a possibilidade de você buscar esses conteúdos. Estão à disposição aí para colaborar com o setor. Importante, pessoal. Não perca essas informações, são valiosas. O papel do franqueado mudou, né? Ele era um operador e hoje ele é um gestor de pessoas, um gestor de tecnologia. No ponto de vista da Galunium, o que vocês aconselham ali para as franqueadoras buscarem nos novos franqueados? Que tipo de treinamento que eles têm que dar para os franqueados? Assim, a gente percebe que tem um desafio grande. Você tem 3 momentos de uma franquia, né? Então, as franquias, quando nascem, né, tem ali 2, 3, 4 unidades, tem um desafio muito importante de consolidar o negócio. De provar que o negócio é rentável, de provar que o negócio é atrativo, que tem um público-alvo, que tem uma oferta diferenciada. Então, acho que ali é um desafio importante. Depois que ele passa desse estágio aí de 10, 12 lojas, o negócio já se provou. E ele entra no momento de escala. Então, vai ali para 20, para 30, para 40, bate 50. Entre 30 e 50, inclusive tem uma concentração muito forte de redes nesse momento, é o maior desafio. Por quê? Porque a franqueadora
ela já tem um certo tamanho, ela tem uma interlocução muito intensa com seus franqueados, mas ela não está ainda num tamanho para ela conseguir aportar os investimentos necessários. Então, as franqueadoras vivem um desafio muito importante de passar desse estágio. E aí tem o terceiro momento, que são as franqueadoras que já passam ali de 100 lojas. E ali, quando passa de 100 lojas, aí já tem um outro estágio. E claro, em todos esses momentos, a agenda, a capacitação, a agenda como treinar melhor o seu franqueado, ela é super importante, né? Porque ele está levando a marca, é o franqueado que está levando a experiência. Já falamos aqui em vários momentos aqui do nosso bate-papo, acho que o tema hospitalidade ele é um tema central do negócio de food service, né? Por isso que chama food service, né? E não só food, né? Porque tem um serviço a ser entregue. E esse serviço a ser entregue tem que ter hospitalidade. Então, não se pode abrir mão da hospitalidade, independente do modelo de negócio. Que seja um casual dining, que seja um fine dining, que seja um fast casual, que seja um fast food, que seja um negócio 100% delivery. Você vai entregar uma experiência culinária. O seu negócio nasceu para entregar alimentação para as pessoas. Mas tem que ter uma hospitalidade muito forte junto. E não tem hospitalidade sem capacitação contínua. Você tem que estar revisitando sempre esse tema. Já tem um treinamento para esse assunto. Beleza, revisita. Porque o consumidor está ali, ele vai ter uma experiência no seu negócio. Então, acho que isso é um tema aí super importante para ser sempre olhado aí com bastante frequência. Faz muita diferença. Com certeza, Sato. Tem que entregar o prato sempre quentinho, fresquinho, saboroso. Exato. Com um sorriso. E depois, com um sorriso, depois perguntar se você está feliz, se está satisfeito, tem algo que eu possa fazer por você. Tem coisa que a inteligência artificial não vai mudar. Não vai mudar. Por exemplo, eu fico super feliz quando, seja num restaurante, seja num hotel, ou até mesmo no delivery, porque eu recebo lá um bilhetinho escrito à mão, de quem fez, de quem empacotou. É um ato de simplicidade, mas que traz uma energia, uma hospitalidade incrível, né? Então isso cria uma conexão. Exato. Então tem clientes que é fiel só porque recebeu ali uma carta de obrigado, de fiz para você com carinho. Cuidado, né? Exato. Eu acho que isso, o Brasil como um todo, é uma marca ícone do brasileiro, né? Querer ser hospitaleiro, querer ser amistoso, querer ser agradável. Por isso que a culinária brasileira e o povo brasileiro no mundo afora é super reconhecido, né? Interessante. Eu acho que fica aqui os agradecimentos, é claro, mas antes só da gente fechar, as últimas palavras, aí o que o Rodrigo traz aí, né, para 2026, o que a Galúnio traz também, né, de planejamento, de palavras aí para os franqueadores, para os nossos operadores, empreendedores brasileiros. Acho que a Galúnio é uma empresa que construiu a reputação muito galgada em proximidade, né? De trabalhar em prol do setor. Eu acho que o setor de food service não é um setor fácil, ele é um setor super desafiador, mas ele é gostoso, ele é agradável, ele é motivador, ele é incentivante. Então, acho que a persistência, a resiliência, o buscar fazer mais, o buscar fazer melhor, o buscar fazer com alegria, é algo que sempre está presente aí em tudo que a gente faz. Como já falei, né? Então, a Galúnio tem uma agenda forte aí para 2026, é um calendário forte de eventos, né? Então, a gente vai começar o ano ali com um evento em Radatec, assim que tiver a data certinha, a gente vai divulgar para todos vocês. Provavelmente deve acontecer em março. Em maio, a gente tem a missão técnica para Chicago, para a NRA Show, que inclusive está contando com a presença da GECOM conosco lá. Estaremos juntos nessa missão. A gente tem um grupo que leva 150 executivos das maiores empresas atuantes do mercado de food service para a feira em Chicago, na qual a gente tem uma curadoria super carinhosa, com muito cuidado, para a gente extrair o máximo de conhecimento, conteúdo e relacionamento e prover isso para o mercado. E, claro, na volta a gente faz ali um pós e todo um resumão de tudo que aconteceu. A gente tem uma missão técnica que acontece em julho, que é a FIPAM, para o mercado de confeitaria, panificação e cafeterias. É um mercado que vem crescendo. Inclusive, dados revelados pelo próprio iFood no último evento deles,
que o setor de delivery que mais cresce é o mercado de padarias. Então, tem vindo aí um forte crescimento nesse setor. Então, a gente tem uma missão técnica também para a FIPAM aqui no Brasil. E no segundo semestre, nós temos nosso evento importante, que é o Galo Insights, né, que reúne todas as tendências do setor, na qual a gente revalida as pesquisas e atualiza o setor com a perspectiva para 27, do que está por vir. Então, temos uma agenda recheada aí de conhecimento, conteúdo, relacionamento. Estamos à disposição para colaborar aí com toda a comunidade. Muito obrigado, Rodrigo. Foi um enorme prazer. Assim, acho que foi muito valioso, um conteúdo super rico compartilhado aqui com o nosso público hoje. A gente fica muito feliz em recebê-lo. Obrigado. Um abraço na Simone. Claro. Né? E sucesso aqui para o Foodcast. Sucesso. Muito obrigado. Primeiro de muitos. Obrigado. Pode convidar que a gente vem, tá? Pode convidar que a gente vem. Muito obrigado. Vamos programar o próximo. Valeu. Obrigadão, Emerson. Valeu. Valeu, Sato.